Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada. Hoje, sábado, dia 10 de fevereiro, nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje, o Evangelho, a liturgia, nos propõe o Evangelho que está lá em Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão, e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos, com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Meus irmãos, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, esse evangelho é muito conhecido da multiplicação dos pães e dos peixes. Lá no Evangelho de Marcos, tem também outras narrativas em outros evangelhos. Mas hoje, aquilo que Deus quer trazer como centro, como cerne deste evangelho é o tema, é a meditação sobre a providência de Deus. A providência de Deus. O que é a providência de Deus? Muitas vezes nós vemos e achamos que a providência de Deus é uma providência material. Que a providência de Deus é que Deus vai nos dar aqueles bens que nós precisamos, que Deus vai fazer com que cheguemos ali ao 100% da nossa meta, que Deus vai fazer com que nós consigamos manter as nossas casas de acolhimento, os nossos centros sociais, os nossos grupos, os nossos retiros, os nossos projetos. Tudo isso sim é providência, está na providência. Mas a providência de Deus, na verdade, é um grande desígnio da sua vontade, da sua bondade, do seu amor para a humanidade. Deus no seu amor, Deus na sua eternidade, Deus ele planeja, Deus ele providencia, Deus ele tem uma presciência, ele sabe antes daquilo tudo que vai acontecer, porque Deus ele é eterno, ele está fora do tempo, mas Deus ele também ele providencia, ele age, ele entra na história humana para que a sua vontade aconteça, para que ele vai nos dando os caminhos para realizarmos aquilo que é vontade dele, aquilo que é o melhor para a nossa vida, aquilo que já é desejo de Deus, mas que nós também precisamos com a nossa vontade abraçar, com a nossa vontade contribuir com a obra de Deus, contribuir com este grande plano de salvação de Deus, para que a sua providência seja concreta no mundo. Então aqui a gente vê um grande milagre, um grande sinal de Deus. Deus alimenta uma multidão de 4.000 pessoas, com 7 pães e alguns peixinhos. Mas o que está por trás disso é muito mais. Primeiro, começa a gente vê aqui e sente o coração de Cristo, que quer aquilo, que quer que aquilo aconteça, que quer que aquele sinal seja manifestado para que as pessoas vejam, para que as pessoas creiam. O Evangelho fala aqui que Jesus ele chama os discípulos
Então, não é uma coisa que Jesus ele quer fazer sozinho. Ele chama os discípulos e diz: tenham compaixão dessa multidão. O coração de Jesus está ardendo de desejo de amar, de salvar, de curar, de tocar, de que aquelas pessoas entendam aquilo que está no seu coração, de que aquelas pessoas entrem, né, no mistério da sua presença ali, porque eles já estavam há 3 dias ali seguindo, estavam há 3 dias bebendo, mas Jesus ele ainda queria mais, né? E ele chama os discípulos, ele nos chama para entrar nesse mistério. E quando ele fala e coloca ali a situação, os discípulos, é muito curioso isso, né? Porque os discípulos eles já chegam com o problema. Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Muitas vezes, meus irmãos, quando Deus ele nos apresenta a sua vontade, quando Deus nos apresenta o seu plano, o seu projeto, os seus direcionamentos, a nossa primeira reação é uma reação de obstáculo. Muitas vezes nós não temos uma docilidade diante da voz de Deus. Nós somos muito reativos. Mas, Senhor, não entendo, não vai dar certo, não tem como, sabe? Isso não faz sentido. Muitas vezes nós não estamos disponíveis para as novidades de Deus. Deus ele está todo o tempo nos chamando, como Jesus chamou aqui os discípulos, e nos propondo coisas. Por meio da igreja, por meio da comunidade, por meio dos nossos pastores, ele vai nos propondo coisas que são para a nossa felicidade, que são para a nossa santificação, são para a nossa salvação. E muitas vezes nós somos exatamente como esses discípulos, e para a salvação de outros também, que Deus confia a nós. Você não é sozinho neste mundo. Deus confia a salvação de outras pessoas a você. Ao sim que você é chamado a dar, e que se você não der, não vai ter outro para dar por você. Então aqui os discípulos, eles quiseram barrar. E Jesus ele faz aqui uma catequese para nós. Quantos pães tendes? O que vocês têm a oferecer? O que vocês têm a oferecer? Ele nos pergunta hoje, o que você tem a oferecer? Não estou querendo saber se vai dar certo ou se não vai. Eu estou querendo saber o que você pode dar. Estou querendo saber qual é o teu tudo. Não é a tua parte, é o teu tudo. Quanto tendes? Não é quanto podes dispor, quanto podes dar, quanto você tem para partilhar, não. Quanto tendes? Quantos pães tendes? Tudo que você tem. E os discípulos tinham aqui 7. 7 é um número, né, que na simbologia bíblica ele representa a completude. Temos tudo o que precisamos. Tudo que Deus precisa para agir, porque Deus, na sua providência, na sua onipotência, ele é completo, ele não precisa de nada. Deus ele nos chama a participar da sua vontade. E tudo que ele precisa é a nossa disposição. Porque sem a nossa disposição total, Deus não vai agir. Porque Deus ele não nos quer como objetos. Deus ele quer a nós. Deus ele quer o nosso coração. Deus queria aqui o coração desses discípulos. E o coração depois da multidão. Mas Deus queria primeiro o coração dos discípulos. Então, tudo que Deus precisa é o nosso tudo. É que nós disponhamos para Ele o nosso tudo. Então Jesus ele pega o tudo daqueles homens, né? Abençoa, dá graça e começa a partir, começa a quebrar. Ele começa a pegar aquela oferta e triturar mesmo, né? Em pequenos pedaços, em partir. Esse partir do pão significa o dar a vida. Como na Eucaristia, quando o padre eleva, né? Ali na Santa Missa, o padre eleva a Eucaristia e parte o pão. Aquilo simboliza o dar a vida de Cristo. Então também aqui quando Jesus parte a nossa oferta, significa que a nossa oferta tem que ser real, pessoal. Não é uma oferta que você dá ali para depois receber de volta, não. Você dá e perde para depois ganhar. Então Jesus ele parte o pão, parte a nossa oferta e vai ali alimentando, por meio também dos seus discípulos, né? Da mesma forma com os peixes. E a palavra nos fala que todos comem, ficam satisfeitos
e aquilo sobra. E aquilo é uma abundância, assim, uma coisa que não se explica. É uma coisa que não se explica. Aquilo sobra. Sobra e eles recolhem 7 cestos. Também é o número de completude. Então, o que esse evangelho ele quer nos ensinar hoje? Há uma docilidade diante da voz de Deus. E há uma disponibilidade de coração para a providência de Deus, para aquilo que Deus quer dispor e precisa do nosso sim. Deus quer muitas coisas, mas se nós não quisermos o querer de Deus, estas coisas vão deixar de acontecer. Muitas coisas não acontecem no mundo, muitas coisas não acontecem no meio da humanidade, porque não existem corações pobres, disponíveis para Deus, abertos à voz de Deus e abertos a obedecer à voz de Deus. Que nosso coração, meus irmãos, possa ser um destes corações disponíveis, que se abrem para as novidades de Deus, que são dóceis ao Espírito, que se deixam conduzir pela voz de Deus, que fala por meio da sua igreja, que falam por meio das autoridades constituídas por Deus na igreja, na comunidade. Não tenhamos medo. Deus não nos tira nada, Deus ele nos dá tudo e nos oferece um caminho de vida, de salvação, de ressurreição a cada dia. Então, que neste tempo Lázaro, nós possamos deixar, esta pedra rolar, ouvindo a voz que nos chama. Vem para fora, sai deste sepulcro, para de reter a vida que há em ti. A vida existe para ser doada, para ser gasta, para ser consumida por amor a Deus e por amor à humanidade. Amém, meus irmãos? Então, hoje é dia de se gastar, hoje é dia de se consumir, hoje é dia de se partir como o pão na Eucaristia. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a coragem para viver dessa forma a cada dia. Então, entregando tudo no coração de Nossa Senhora, rezamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal.